Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou da casa da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou da casa da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou da casa da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus, aleluia. Podemos sentar. Aleluia. Nós possamos declarar nesses últimos dias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa é de fato uma canção que faz muito sentido diante do estudo que nós estamos fazendo, né? Nós somos a tua casa, a tua morada, né? Nós declaramos isso, declaramos que como igreja do Senhor, nós somos a casa do Senhor, nós somos morada do Senhor. Não é isso que nós aprendemos? Que igreja é isso? Igreja são aqueles que fazem parte, aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo, aqueles que são agora templos do Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus diz: onde tiver dois ou mais, no meu nome, ali eu estou presente, eu estou com eles. Aleluia. Amém, irmãos? O próximo culto, quinta-feira, se o Senhor nos der a graça e a oportunidade de nós estarmos aqui, louvando ao Senhor, você vai ter a oportunidade de trazer o dízimo e a oferta também, tá? É um culto como qualquer outro, só que hoje direcionado ao ensino. Então, a partir de quinta-feira, o gasoto lá vai estar aqui disponível para você fazer a oferta, se você sentir no coração, trazer o dízimo. Amém? Hoje não, hoje
está sendo usado para outra coisa. Está sendo usado como mesa. Amém? Vamos lá. Vamos mais uma vez falar sobre a igreja do Senhor Jesus. Capítulo 5, né? Versículo 18 em diante, onde fala sobre o enchimento do Espírito Santo e as formas como nós podemos nos encher do Espírito Santo como igreja. E hoje nós estaremos utilizando muito Efésios, principalmente aí a partir do versículo 21 em diante. Depois nós estaremos lendo Efésios 5, do 21 em diante, porque vai vir muito de encontro ao tema dessa noite. Amém? Então, eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência. O som ele está ali meio manhoso, está saindo com eco, mas os irmãos estão tentando dar uma alinhada nele. Então hoje nós vamos falar acerca das armas da igreja de Cristo. As armas da igreja de Cristo. Como eu falei para os irmãos, aqui ao invés de ser Efésios 6, vai ser Efésios 6, vai ser a partir do 5, tá bom? Então as armas da igreja de Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante nós falarmos. Quando Jesus ele diz a minha igreja, ele diz também que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Ele está dizendo que a igreja vai ser vitoriosa. Ele está dizendo que a igreja vai romper. Está dizendo que a igreja ela vai ser vencedora. Sim ou não? Sim. Mas ele não está dizendo que a igreja não terá oposição. Pelo contrário. Ele não está dizendo aqui que a igreja não terá resistência. Pelo contrário. Ele diz que existe uma força, um mover espiritual chamado as portas do inferno. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Certo? Então, quando Jesus ele fala isso, ele nos deixa claro uma coisa: que a igreja dele, apesar de ser triunfante, de ser vitoriosa, a igreja dele encontrará resistência. Qual que é essa resistência que ele fala? As portas do inferno. Essas portas do inferno não são geográficas. As portas do inferno são portas dimensionais, que Paulo fala que estão nas regiões celestiais. Então, todas as vezes que a igreja se posiciona em favor de Cristo e do seu reino, ela encontrará oposição. Novamente trago à memória aquela frase de Billy Graham que diz assim: se nós não encontrarmos com Satanás todos os dias da nossa vida, é porque nós estamos andando na mesma direção que ele. Amém? O que isso quer dizer? Se nós estamos andando na contramão do mundo, é certo que dia após dia, vez após vez, não sei se diariamente nós estaremos dando de frente com ele. Amém? Porque nós estamos indo contra o curso do mundo, nós estamos indo contra as obras das trevas. E é normal que isso venha acontecer. Agora, se está tudo bem, se está tudo beleza, se não tem resistência, se não tem dificuldade, é sinal que muitas vezes, quem sabe, nós não estamos posicionados na contracultura do mundo, nós não estamos posicionados contra as obras das trevas, nós não estamos posicionados contra aquilo que Jesus considerou como as portas do inferno. Quem é a igreja vai encontrar resistência. Não adianta a gente ser bonzinho, não adianta a gente ser santo, não adianta a gente orar, não adianta a gente pensar que a gente não vai encontrar resistência. Jesus foi bom, sim ou não? Ele foi santo, sim ou não? Sim. Ele foi justo, sim ou não? Ele orou muito, sim ou não? Foi espiritual? Foi, mas ele foi caluniado, ele foi cuspido, ele foi apedrejado, ele foi resistido. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, 12, a Bíblia diz: olha, se perseguiram a mim, se perseguiram os outros profetas que vieram antes de mim, é certo que também vão perseguir vocês. Mas se alegrem quando vocês forem injuriados, difamados e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós. Grande é o vosso galardão. Amém?
a igreja terá lutas, a igreja terá resistência. A realidade espiritual é muito clara, isso na palavra, a realidade da batalha espiritual é muito clara na palavra de Deus. Tá? Paulo ele usa muito essa figura de linguagem de exército, de soldado. Ele usa de forma figurada a nossa luta espiritual, ele usa ali como formas de dizer que nós teremos conflitos e lutas. Ele usa essa linguagem bélica, essa linguagem de guerra, de batalha. Como ele fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, lá, ele diz assim: olha, nenhum soldado que milita nessa milícia se embaraça com o negócio dessa vida. Quando ele diz lá em 2 Timóteo, combati o bom combate. Combati o bom combate. Ele diz também lá em 2 Coríntios, capítulo 10, porque as armas dessa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. 2 Coríntios, capítulo 4 e 5, certinho que existem batalhas. E não é isso por isso, mas é pelo fato de nós habitarmos nessa terra, nesse mundo, que nós vamos ter batalhas espirituais. Então, Paulo diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra potestades, é contra principados, é contra dominadores, no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, Jesus fala também sobre isso. Ele dá ele dá uma adiantada do que vai acontecer. Dá uma ilustrada do que vai acontecer na vida de todo aquele que se coloca na presença de Deus. Ele diz assim para os seus discípulos: eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Então aqui não é Paulo que está falando mais, agora é Jesus que está falando aos seus discípulos. E ele está dizendo: olha, eu vos tenho dado a autoridade para que vocês possam pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E Jesus ele nos garante que nada nos causará dano. Amém? Então nós temos que ter essa ciência, esse entendimento na nossa vida acerca da realidade da batalha espiritual. Existe uma realidade no mundo espiritual que muitas vezes nós não entendemos, nós não conhecemos, mas mediante a palavra de Deus fica revelada. Agora nós vamos falar acerca dessa batalha espiritual de uma forma mais específica. Se existe uma batalha espiritual, existem dois lados entrepostos ou opostos entre si. Amém ou não amém? Ninguém entra em batalha sem ter uma resistência, sem ter um inimigo. Então a Bíblia nos mostra acerca dos inimigos da palavra de Deus, ela nos revela quem são os inimigos. A Bíblia nos mostra que existem os inimigos de realidades visíveis e de realidades invisíveis. Realidades visíveis e invisíveis. Muito bem. O que a palavra de Deus fala acerca dessas realidades visíveis? O que é a realidade visível? O que são os inimigos que são visíveis, ou que se manifestam na nossa vida? Quem poderia falar? Dá uma. A sua opinião, o que seria esses inimigos de realidades visíveis que se manifestam, que se pode ver? Celular. Inimigo. Aqui, ó. Agora ninguém sabe não, né?
Realidades visíveis. Quer dizer que sejam palpáveis. Na maioria das vezes não são palpáveis, mas são perceptíveis. A Bíblia diz acerca do mundo e da carne. O mundo e da carne. Que se manifesta. Se manifesta. Lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 18 e 19, a palavra vai falar: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, isso faço. Então fala acerca desse conflito de nível existencial, que acaba se manifestando aonde? Na nossa carne. Que acaba se manifestando aonde? Nas nossas atitudes, no nosso cotidiano. Existe uma resistência dentro da nossa natureza humana. Então, eu e você como igreja, nós precisamos entender que a batalha, ela começa primeiramente dentro de nós. E o principal inimigo nosso não é aquele que está fora, mas o principal inimigo nosso é aquele que está aqui dentro da natureza caída, que deseja o pecado, que almeja as coisas que são ilícitas, que almeja coisas que são agradáveis, mas que o fim delas, a palavra de Deus diz que é a morte. Lá em Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que é essa natureza que habita dentro de nós? São todos aqueles desejos que lutam dentro da nossa mente, tentando fazer aquilo que o nosso eu verdadeiro, que é o Espírito, não quer que faça. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso também lá em Gálatas, capítulo 5, 17. Existe uma luta entre o Espírito Santo e a nossa carne, e a nossa natureza caída, cada um tentando dominar. E ele diz assim: para que porventura não seja feito, ou para que seja feito aquilo que é a vontade nossa, o nosso eu espiritual. Olha o que diz lá em Gálatas 5,17: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então existe um querer espiritual. Repita assim comigo, diga assim: olha, existe um querer espiritual. Então, para que você possa entender uma coisa, eu sou um espírito que possui uma alma e que também possui um corpo. Isso a teologia chama de tricotomia. Eu sou um espírito, possuo uma alma e possuo um corpo. Então, quando a Bíblia diz que existe uma luta entre o espírito, não está falando o meu espírito. Esse meu espírito é a minha identidade, é quem eu realmente sou em Deus, certo? E quando fala da luta contra o espírito e contra a carne, também não é a carne física, não é o corpo. Paulo não está falando de corpo. Paulo está falando que essa luta é do Espírito Santo. Diga assim: o Espírito Santo, o outro Consolador, o noivo da igreja, luta por mim. Amém? Então o Espírito Santo, ele luta contra a carne, não é o meu corpo físico. A carne é a minha natureza pecaminosa. Está entendendo isso? Isso faz toda a diferença. Carne não é corpo, carne é natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela habita em mim, mas ela não é eu, não sou eu. Está entendendo? Aqui está um pouco confuso. Ela habita em mim em forma de natureza, em forma de impulso, em forma de pensamento, em forma de filosofia, em forma de cultura, em forma de... Está entendendo isso? Desejos. Então não tem nada a ver com físico, tem a ver com natureza humana. Natureza humana, pecado, Paulo chama de pecado que habita em mim.
construiu a minha mentalidade, que construiu os meus hábitos, construiu o que eu sou, o meu caráter. Está entendendo ou não? Então, quando Paulo diz assim que o Espírito luta contra a carne, é o Espírito Santo de Deus que luta dentro de mim contra essa natureza pecaminosa, que são os meus pensamentos, os meus impulsos. Está entendendo isso, irmão? E é isso que Paulo está falando quando ele diz: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo sempre fazendo. Então o que é isso? São impulsos dentro de mim, que muitas vezes acabam fazendo com que eu venha errado. Muitas vezes governa a vida das pessoas, governa as nossas vidas. Mas não é assim na vida de todo aquele que se diz filho de Deus. O Espírito Santo está ali batalhando, ele está lutando contra esses impulsos, contra essa natureza caída. Então, Davi, acerca disso, ele diz: em pecado eu nasci, e em pecado concebeu a minha mãe. A igreja pode pegar esse texto e transforma a relação sexual em pecado, mas não tem nada a ver com relação sexual. Quando ele diz em pecado eu nasci, em pecado concebeu a minha mãe, ele está falando que debaixo dessa natureza, debaixo dessa queda, nós nascemos. Debaixo desse mundo caído, nós nascemos. Debaixo desse mundo caído, eu fui gerado e eu nasci. Está entendendo isso? A Bíblia diz que através de um homem, o pecado entrou no mundo. Quem foi ele? E através de um homem, entrou também a salvação. Quem foi ele? Jesus. Então, através de Adão entrou essa natureza, essa carnalidade, esse impulso para o mal. A partir desse momento, o homem começou a ter inveja. A partir desse momento, as pessoas passaram a ter desejo de homicídio. A partir desse momento, as pessoas passaram a ter ciúmes. A partir desse momento, as pessoas passaram a emular-se. O que é isso? É tentar ser maior que os outros, tentar ser mais poderoso que os outros. Tanto é que depois dessa queda nós vemos que não demora muito, não passa nenhuma geração que aparece o primeiro homem. Sim, e foi praticado por quem? E por que foi praticado? Por que foi praticado o primeiro homicídio? Gênesis 4. Participe, igreja, senão fica muito chato. Muito sem graça. A irmã Maria falou um negócio muito interessante. Por causa de ciúme. O resumo da ópera foi realmente ciúme. Por que foi de ciúme? Porque lá em Gênesis, no capítulo 4, a Bíblia diz que Deus ele vai ter com Caim e diz: por que está caindo o teu semblante? Por que você se mostra com o semblante caído? Por que você está prostrado? Se procederes bem, por acaso não serás aceito? Mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. Mas o que Deus fala? Mas a ti cumpre dominado. A ti cumpre dominado. Ou seja, a partir daquele momento da queda, entrou os impulsos de pecado, os impulsos de ciúme. Caim estava irado. Por quê? Quem conhece a história de Abel e Caim? Porque Abel veio e ofereceu um melhor sacrifício do que ele. Abel, seu irmão, veio e trouxe ao Senhor um sacrifício que foi aceitado por Deus, porque foi agradável aos olhos de Deus. Enquanto que o sacrifício que ele ofereceu foi reprovado. Então, a disposição do coração de Caim era de ira, era de ciúme, era de raiva, era de revolta. Por quê? Porque o pecado entrou no homem, a natureza passou a habitar os seus impulsos. Agora, um segredo muito interessante que Deus ele passa para Caim e que nós precisamos pegar. Nós precisamos pegar. É aquilo que Deus fala para Caim: se procederes bem, todavia não serás aceito. Mas se procederes mal, o pecado já está. Em todo momento Deus está falando que a circunstância não depende de mim, mas que as decisões que eu tomo mediante as circunstâncias são minha responsabilidade.
Eu e você não teremos nunca controle sobre as circunstâncias. Existem coisas que nós programamos, existem coisas que nós projetamos, existem coisas que nós construímos, mas existem coisas que nos imprimem, existem realidades que são impostas sobre a nossa vida. E nós não temos o menor controle disso. Agora, a minha reação diante dessas circunstâncias, sim, são nossa responsabilidade. É aquilo que nós falamos. Lemos foi vai ter falou no final sábado atrasado sobre Judas e Iscariotes, né? Havia sido decretado que haveria um traidor entre aqueles que estavam com Jesus. Mas Judas teve a escolha, poderia não ter sido. Eu acredito piamente na questão da escolha, poderia ter sido qualquer outro. Do contrário, Judas não passará por nenhum tipo de julgamento. Se eu não sou responsável pelas minhas escolhas, não tem por que eu ser condenado. Agora a Bíblia diz que Judas passará pelo julgamento. A Bíblia diz que eu e você passaremos pelo julgamento. Porque eu e você e todos nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos, pelos caminhos que nós escolhemos. Amém? Então, existem realidades visíveis. A primeira delas é a nossa natureza carnal, a qual nós somos habitados sobre ela. Existe também uma natureza que é visível, ela se manifesta. Existe também o inimigo que eu falei antes, que além de ser a nossa carne, a nossa natureza, é o que a Bíblia chama de o mundo. Amém? Alguém abre aí para mim, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. 1 João, finalzinho, antes de Judas e Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Quem encontrou pode ler bem rápido. O amor vai funcionar. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, dos olhos e da soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Amém? Então a Bíblia fala que é o seguinte: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo está. Aquele que se faz amigo do mundo, se faz amigo de Deus. Agora a Bíblia não está falando de meio ambiente, a Bíblia não está falando do planeta Terra, a Bíblia não está falando de natureza, a Bíblia não está falando de animais, a Bíblia não está falando dos céus, das estrelas, do sol, que a gente precisa ser, como eu posso dizer, alienado. A gente não pode admirar as belezas da terra, as belezas da vida, a arte, a cultura, a música. Não, nada disso, irmãos. Aqui o que Deus está falando através dessa carta aqui é que existe um negócio chamado concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que é isso? Concupiscência da carne, aquilo que é gostoso. Lembra que eu falei comigo? Nem tudo aquilo que é bom faz bem. Nem tudo aquilo que faz bem é bom. Então essa concupiscência da carne é tudo aquilo que é agradável, aquilo que é bom aos nossos sentidos, a nossa natureza caída. Está entendendo isso ou não? O que é a concupiscência dos olhos? Tudo aquilo que é bonito. E o que é a soberba da vida? É tudo aquilo que traz poder. Então repita assim comigo. Concupiscência da carne é aquilo que é gostoso. Concupiscência dos olhos é aquilo que é bonito. Soberba da vida é aquilo que dá poder. Amém? Se toda a história, o filme se repete, tudo se repete da mesma forma. Prazer, beleza e poder. Sempre o pecado tem em torno disso.
sempre gira em torno disso. Prazer, beleza e poder. Tudo gira em torno disso. A humanidade, segundo os que estudam a Bíblia, diz que tem pouco mais de 100 mil anos. Os cientistas, muito mais. Mas a alma do homem, ela é o mesmo. Ela não mudou. As formas de pecar mudam. O pastor falou do celular. Mas a questão não é o celular. A questão também foi falada aqui, a forma como eu uso o celular. Ou seja, aquilo que habita dentro de mim. Os meus impulsos. A natureza caída que habita dentro de mim. Que me leva a fazer coisa errada, que me leva a pecar. Então, a história é a mesma. E viu Eva, que o fruto da árvore era o quê? Era o quê? Bom. Segundo lugar, agradável aos olhos. Em segundo lugar, a Bíblia diz que era boa para dar o quê? Entendimento. Porque como era chamado o fruto do jardim? Fruto do conhecimento do bem e do mal. E Satanás chegou lá na época e disse assim: olha, não é assim com Deus. Não é assim. Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque a partir do momento que vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Aí está o princípio de toda queda. Aí está o princípio de todo o pecado. É o egoísmo, é você querer se tornar Deus, é você querer se tornar igual a Deus, é você querer alcançar uma coisa que não é para você alcançar. Então aquilo que Satanás fez, ele mexeu, ele foi no centro do negócio, ele atingiu de cheio o coração de Eva e automaticamente o coração de Adão. Por que ele foi em Eva? Porque mulher, ela faz, a mulher ela faz, ela age, e a forma como ela age, ela faz com que o homem faça o que ela quiser. A mulher tem todo o poder dentro de casa, dentro de uma família, dentro de uma instituição. E é por isso que a Bíblia diz assim, que a mulher sabe fazer o quê? Ela escolhe. A mulher não tem o poder de edificar uma casa, de destruir. Por quê? Porque existe um alto poder de persuasão. O homem é bobão. O homem é bobão. Então toda casa, toda família, se a mulher for sábia, se ela for esperta, ela faz o homem fazer o que ela quiser. O que ela quiser. Então, isso é muito perigoso. Por que o diabo foi nela? Porque sabia disso. Porque ele sabia disso. E ele foi justamente no cerne da questão. Ele disse: olha, não é assim. Deus não quer que vocês façam isso, porque ele tem ciúme, ele tem medo. A partir do momento que vocês comerem esse fruto, vocês vão ser igual a ele. Plantou a sementinha. E aí gerou, aconteceu o que aconteceu. Não foi isso que o diabo usou para tentar Jesus lá no deserto? Tentou na aparência, tentou no prazer e tentou no poder. Ordene essas pedras e elas se transformarão em pães. Salta-te daqui do pináculo do templo, onde todo mundo está vendo, onde há multidões que passam aqui em redor, e ordena os anjos, porque eles vão te aparar, está escrito que eles vão te aparar na palma das suas mãos. Então você vai ser famoso, então você vai ser conhecido e reconhecido verdadeiramente como Filho de Deus, o poderoso sobre a terra. Foi isso que ele fez quando ele levou Jesus ao monte e disse: olha, tudo isso eu te darei. Todos esses reinos eu te darei, se prostrado em mim, adorares. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Prazer, aparência, o quê? Poder, aquilo que me entrega poder, aquilo que me dá poder. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso coração está inclinado para aquilo que é prazeroso, aquilo que é bonito, que é aquilo que pode nos dar poder. Todos nós. Não adianta ninguém aqui dizer: olha, eu não. É mentira. Todos nós vamos ter essa inclinação.
Uns vão ter mais de uma, outros vão ter mais de outros, uns vão ter de todas, mas nós somos tentados com aquilo que é gostoso, somos tentados com aquilo que é bonito, somos tentados com aquilo que pode nos fornecer poder. Está entendendo isso ou não? Amém. Amém? Então, essas realidades visíveis que a carne e o mundo, elas são inimigos de todo cristão. Então, existem 3 tipos de mundo a qual a Bíblia se refere. O mundo criado, que foi Deus que fez todas as coisas, no final de tudo ele diz, e eis que tudo era bom. Então esse não pode ser o mundo que é nosso inimigo. Deus fez as árvores, Deus fez a natureza, Deus fez as estrelas, o sol. Deus disse, isso é bom. Então isso não pode ser o nosso inimigo. Segundo lugar, existe um mundo criatura, seres humanos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Quem que é esse mundo, irmãos? São pessoas, homens, mulheres, seres humanos. E a Bíblia diz que Deus amou. Então não pode ser o nosso inimigo. Qual é o inimigo nosso? Foi citado aqui. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o que é esse mundo que jaz no maligno? É a política, é a filosofia, é a pedagogia, é a teologia, é a religião. Todas essas coisas estão submersas no maligno. Porque tudo isso gira em torno de prazeres, de aparências e de poder. Está entendendo isso, irmão? Sistema soberbo da vida. Está lá em 1 João 2. Soberbo da vida. O que é soberbo da vida? Que a pessoa que recebe poder, esse poder está ligado a essa soberba, essa altivez, essa arrogância, eu sou maior, eu sou melhor. Isso estava impregnado pela vida dos discípulos de Jesus. Nós vimos, não sei se foi na semana passada ou retrasada, a disputa deles para ver quem era o maior. Jesus teve que se colocar de joelho diante daqueles pezão sujos e lavar os pés deles. Dizer, olha, se vocês compreenderam o que eu fiz, bem-aventurados vocês são, se praticarem. Aí ele diz, aquele que quer ser o maior, que seja o servo de todos. Jesus diz, o servo não é maior do que o seu Senhor. Vocês me chamam de Senhor e dizem bem, porque eu sou. Mas se eu faço isso em direção a vocês, vocês também terão que fazer isso uns aos outros. Então Jesus está falando para eles, olha, ele diz assim, olha, no mundo, nos reinos, um domina sobre o outro, mas entre vós não será assim. Está entendendo isso, irmão? Então toda instituição, mesmo que seja chamada de igreja, se existe opressão, se existe aquele negócio de cara soberbo, daquele cara super poderoso, sai fora, irmão. Porque poderoso é Jesus. O cabeça da igreja continua sendo Jesus. Tem uns líderes de igreja que parecem muito mais popstar do que pastor, do que servo. Na verdade, o pastor ele precisa ser servo. O apóstolo ele precisa ser servo. Se Jesus veio e disse, olha, eu me coloco como servo de vocês, quanto mais você, irmãos. Precisamos servir uns aos outros. Toda essa hierarquia instituída a fim de galgar poder é diabólica, é babilônica. Então, por isso que eu concordo em parte quando diz que a igreja católica é a Babilônia. Não é. Ela é grande parte da Babilônia, mas Babilônia é todo o sistema religioso corrompido pelo mundo. E a corrupção no mundo não é pintar a parede de preto, não é colocar luz colorida na igreja. A corrupção no mundo é esse domínio de poder, de opressão, de imposição, é a lascívia, é a luxúria, é a mentira, é a fofoca. Isso é o mundo, irmãos. Isso é o mundo.
Leia as cartas de Paulo, você vai ver isso em todo tempo. Modismos, eu acho muitas vezes brega, muito brega. Eu acho muito brega copiar os outros. Mas não constitui pecado assim, nem muito. Porque é muito isso. É concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É adultério, traição, fofoca, exceção, facção. Não é isso que Paulo fala? Imoralidades, innovações, chocarices, bebedices, glutonarias. Cadê quem fala de glutonaria? E ainda a gente fala rindo, né? A gente não bebe, mas come. Tudo que é exagerado é pecado. Tudo que é demais é pecado. Tudo que é desequilibrado é pecado. Porque um dos frutos do Espírito, da manifestação do fruto do Espírito, é temperança. Temperança. É moderação. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de querer esquecer. Mansidão. Amor. O que mais? Mansidão. Um espírito de. Nos deu espírito de. Fala assim, ó. Exagero. Deu um espírito de equilíbrio. Depois eu olho para vocês. Que é três coisas que eu vou usar. Através do Espírito Santo é amor, e o último é equilíbrio, ou temperança deles. Tá? Não lembro. Eu não lembro. É um fruto só. É um fruto só. Ele divide em partes. Tem 9 manifestações. Amém? Então, o mundo, entendeu? Essa parte das realidades espirituais, visíveis, que é a carne, o mundo, são nossos inimigos, entendeu? Até aí, não? É de poder, amor e equilíbrio. Poder, sobre Amor e equilíbrio. amém? Então, diga assim, porque nós não recebemos. Porque nós não recebemos o espírito de covardia, mas o espírito de poder, Amor e onde está a céu? 2 Timóteo 1, versículo 7. Segundo Timóteo quê? 1, versículo 7. 1, versículo 7. Aí. Então é esse espírito que batalha contra a carne, contra os nossos impulsos, sobre a nossa realidade carnal aqui caída. Existem também realidades ocultas, que são onde Paulo fala que estão nas regiões celestiais. Alguém abre aí? Gálatas, melhor, Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Olha. Porque não temos que lutar com a carne e o espírito, contra os príncipes das trevas deste século, contra as posses espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém?
são principados, são potestades, dependendo da tradução, ela não usa as palavras potestades, principados, dominadores, né? Que são regiões celestiais. Então, eu falava nesse sentido porque quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, Jesus estava se referindo a essa resistência espiritual que não é geográfica. A Bíblia, quando se refere ao inferno, ela fala para baixo. Ela fala céu, fala para cima. Mas nós vimos lá em Apocalipse que os demônios, o próprio Satanás, não está no inferno. Satanás está nas regiões celestiais. Então, essas portas do inferno estão em camadas dimensionais. Nas regiões, a gente chama de regiões celestiais. São camadas dimensionais, aonde a batalha espiritual é tratada. E lá em Colossenses 2,15 diz assim: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Porque está falando do sacrifício de Jesus Cristo. O que significa essa expressão despojando os poderes? Qual é o significado dessa palavra despojar? O que é? Abandonar. Despojar seria roubar, tomar pela força. Saquear. Antigamente, quando os reis saíam para a batalha e dominavam seus adversários, eles faziam que levavam seus despojos. Levavam seus despojos, que é o quê? O ouro, as armas, muitas vezes as mulheres, levavam os escravos. Isso era chamado de despojos. Então, despojar, nesse sentido da palavra, está se referindo a roubar, tomar a força. E a Bíblia diz que Jesus, na cruz do Calvário, despojou os poderes. Aqui, a linguagem que eu tenho é poderes, mas também está relacionado ao quê? Potestades. Potestade e poder é a mesma coisa. Tá? Então, Jesus, ele saqueou, ele tomou desses poderes, dessas potestades, dessas autoridades espirituais, e fez deles espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus, ele pegou a chave, ele tomou a chave da morte do inferno. Então, na cruz do Calvário, ele triunfou sobre as nossas vidas. Amém, irmão? Dizendo que a batalha principal ele já venceu por nós. Ele já venceu por nós. Mas nós não quer dizer que nós podemos agora relaxar e ficar de braços cruzados. Jesus já nos garantiu a vitória. Mas eu e você precisamos continuar batalhando. Porque na cruz ele triunfou sobre o mal. O que seria isso, pastor? Que fica tipo um negócio meio contraditório, né? Se Jesus já venceu na cruz do Calvário, por que eu preciso batalhar? Então, para simplificar um pouquinho, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: Deus ele já havia decretado que o povo de Israel iria pisar na terra prometida. Sim ou não? Sim ou não? Meu Deus. Sim, ele disse: olha, vocês vão entrar nessa terra. É promessa, estou garantindo para vocês. Então, durante os 40 anos que o povo andou pelo deserto, o que Deus fez? Estava com fome, maná, algum sede, água da rocha. Precisava manter suas vestimentas, Deus conservou até a vestimenta de forma sobrenatural. Como andou com as mesmas sandálias durante 40 anos, com a mesma roupa durante 40 anos. Providenciou coluna de fogo, as noites de frio para aquecer o povo. Sombra, nuvem de sombra durante o dia, o povo não se queimar no sol. O povo queria carne, Deus deu carne. Mas a partir do momento que o povo atravessou o Jordão, bom, atravessar o Jordão também, Deus abriu o Jordão. Mas a partir do momento
que as muralhas caíram, Deus derrubou as muralhas. A partir do momento que eles pisaram dentro de Jericó, o que eles tiveram que fazer? A partir do momento que o povo de Israel pensou em Jericó, o que teve que acontecer? Tiveram que arrancar a espada, tiveram que ir para a luta, tiveram que desfolgar os inimigos que estavam habitando naquela terra. E a partir daquele momento tiveram que fazer o quê? Se quiserem comer, vai colher fruto, vai começar a plantar agora, vai capinar o mato, vai fazer o que tem que fazer. É isso que quer dizer. Jesus ele triunfou por vir com você na cruz do Calvário. Ele já nos assegurou a vitória no nome dele. Amém ou não amém? Ele tomou a chave do inferno e da morte. Ele ressuscitou, já venceu por nós. Derramou seu sangue que nos purifica de todo pecado. Mas o que nós temos que fazer? Arrancar a espada, batalhar e a todos os últimos dias. Todos os últimos dias, até a volta dele. Esse é o equívoco de muitos cristãos. De uma forma figurada, o cara pensa que ele está lá no deserto ainda. E aí ele só tem que caminhar. Deus dá água, Deus dá chuva, Deus dá alimento, Deus faz tudo. Não. Deus já derrubou a muralha de Jericó. Agora você quer vencer, você quer tomar Jericó, agora você tem que puxar a espada e matar. Para você viver aí, você vai ter que plantar e colher. Está entendendo isso, irmão? É um exemplo bem básico, mas é realmente proposital para que você possa entender o que está acontecendo aqui. A batalha espiritual ela é realidade. A vida da igreja ela é realidade. A batalha espiritual ela é uma realidade. Daniel 10, versículo 12 e 13. Eu vou ler aqui, eu já abri. Você só anota aí, não precisa nem abrir. Anota para você deitar. Daniel 10, 12 e 13. Diz assim: então me disse, não temos, Daniel, porque desde o primeiro dia, aqui quem está falando, só para adiantar aqui o contexto, eu sei que você vai chegar em casa, você vai ler, Daniel 10, deixa eu falar. Daniel 10, 12. Daniel orando durante 21 dias e jejuando. E no final desse 21º dia, aparece agora diante dele quem? O anjo Gabriel. Ele diz assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Do que ele estava falando, irmãos? O que Gabriel estava falando? Daniel estava lá orando durante 21 dias, jejuando, pedindo a direção do Senhor, e a resposta só veio no 20º. Depois dos últimos 27, foi no 21º, 22, mas a resposta veio. Mas a Bíblia conta o porquê que demorou para a resposta chegar. O Gabriel, na Bíblia, é um anjo mensageiro, ele vem para dar o recado. Quando Maria estava ali para receber a promessa de Deus, quem foi dar a notícia para ela? Olha, você vai engravidar de Deus, você vai ter um filho, e esse vai ser o Messias. Quem foi lá falar? O anjo. Gabriel. Quando Zacarias estava orando no templo, quem chegou lá e disse: olha, você vai ter um filho, ele vai ser chamado de João? Gabriel. Então, Gabriel é um anjo de resposta, um anjo mensageiro, que vai levar a resposta, que vai levar uma mensagem da parte de Deus. Então, depois dos 21 dias de consagração de Daniel, o que acontece?
O mensageiro vai. Mas ele diz aqui desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração e ao humilhar-te, a buscar o Senhor, eu vim com a resposta. Eu vim com a resposta para te dar mais o príncipe da Pérsia que deteve. Será que ele está falando de um príncipe ou um humano? Será que um homem tem o poder de deter um anjo? Do que ele estava falando, irmãos? Fale. Chute. Esse príncipe da Pérsia, a Bíblia fala que tem principados, potestades e dominadores. Os principados são uma das mais altas hierarquias. Eles atuam em determinados países, em determinadas regiões. Por isso que aqui fala que é o príncipe da Pérsia, que é um país. Aquele principado atuava naquele lugar, naquele país, nas leis, os costumes, a cultura. Então existe um principado sobre o Brasil, existe um principado sobre os Estados Unidos, existe um principado sobre cada região, cada lugar tem principados atuando. Então o que acontece? Uma batalha espiritual. Gabriel ele veio e quem detém ele? O príncipe da Pérsia. É um dos príncipes de Satanás. É um dos príncipes de Satanás. Mas por que Gabriel não peitou ele, não lutou com ele e não desceu? Por quê? Chuta! Eu quero, sabe o que? Porque Daniel estava aí, espera a gente orar mais. Daniel foi semana passada, porque assim, sobre a religião, as orações tem que subir, né? Tem que subir. E lá, você vai do mundo espiritual, isso é sério. Aí lá no mundo espiritual tem o bem e o mal, né? Aí lá é uma luz. Aí há o mal, você pode assim, olha para mim, se o mal me acusar, a relação não vai ficar subir, a relação. É um bem complicado, né? Então nós temos aqui uma ilustração do que acontece no mundo espiritual, não é uma regra. A Bíblia diz que a resposta de Daniel demorou 21 filhos. Mas por quê? Porque Gabriel estava trazendo a resposta e foi resistido. E o porquê está baseado naquilo que eu falei para vocês. Gabriel é um anjo, mensageiro, ele não é um anjo de guerra. O mundo espiritual é organizado. E nem o reino de Deus é bagunçado, nem o reino das trevas é bagunçado. Foi por isso que Jesus diz assim: olha, se Beelzebub expulsa demônios, o reino das trevas está dividido. Jesus não está falando que o reino das trevas está dividido, Jesus está contestando. Ele está dizendo: não, o reino que está dividido, ele não subsiste. Então existe organização. Então Gabriel diz o quê? Eu subi, eu chamei Miguel. Bora lá, Miguel. Por que Miguel? Porque Miguel é um arcanjo, é um anjo de guerra, de batalha. Está entendendo isso, irmãos? Houve uma batalha, não foi de Miguel com Satanás, como alguns dizem. Foi de Miguel com o principal da Pérsia. A única vez em que Miguel ele batalha contra Satanás mesmo, lá no livro de Judas, se não me engano, foi pelo corpo de Moisés. E a Bíblia diz que Miguel não ousou desferir, proclamar, declarar nenhuma palavra de condenação contra Satanás. Por quê? Porque não estava ele, não compete a ele. Nós falamos aqui
do primeiro estudo, se eu não me engano, sobre a igreja, o segundo, não sei, por que nós não devemos desferir nenhuma sentença condenatória sobre o nosso irmão? Porque o único juiz é Jesus Cristo. Eu vejo muitos caras buscando demônio, trabalhando com libertação, falando seu partido, seu não sei o que, seu não sei o que. Coitado, né? Só consegue realmente expulsar o demônio porque Jesus está ali atuando e fazendo. Senão, o diabo intoxicava. Então, é isso. Nós não vamos falar sobre libertação agora. Nós vamos falar sobre essa realidade espiritual. Que as realidades espirituais que são ocultas, nós não sabemos, nós não vemos, sabemos por causa da palavra, nós não enxergamos. São outras camadas dimensionais, são outras regiões que nós não conseguimos alcançar. Mas existe acerca das cartas da igreja. Por que nós precisamos fazer essa introdução? Para a gente saber que existe batalhas, existem inimigos. E a igreja precisa se posicionar e precisa batalhar. Como? Quem vai para a guerra leva o quê? Leva armas. A igreja precisa usar armas. Então nós vamos lá para Efésios agora. Efésios 5, 21. Gostaria que todos que querem aí fossem lá, porque agora a gente vai dar uma aprofundada nesse negócio. Porque o tema do estudo de hoje é as armas da igreja. Encontraram? Amém? Então vamos lá. Efésios 5, 21. Leia alguém para a gente, bem alto. Sujeitando-os uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Agora aqui veja só. Quando nós falamos sobre as armas espirituais, geralmente nós vamos lá em Efésios, no capítulo 6, nós começamos a ler a partir do versículo 10 em diante. Sim ou não? Nós vamos direto para as armaduras. Só que aqui nós temos essas repartições, que são esses tópicos, esses subtemas aqui, que no original não tem. Então quando eu leio a palavra de Deus, eu procuro não ler esses subtópicos. Sabe por quê? Isso aí foi o nome que colocou. O texto inteiro, para você poder encontrar o contexto. Porque às vezes o texto está fora do contexto, por causa que está separado pelo tópico. Está entendendo? Por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, se eu não me engano é 38, 58, o último versículo de 1 Coríntios 12, está falando: busquem os melhores dons, e eu passo a vos ensinar um caminho sobre modo excelente. Aí tem um subtópico bem atravessa. Começa a falar do 13, do 1 em diante. Mas não parou o contexto. Não parou, é o mesmo assunto, é a mesma coisa para ser falada. Entendeu? Fala, não. A primeira arma é o poder de uma vida consagrada. O poder de uma vida consagrada. O que significa consagrar alguma coisa? Não sei se os pastores não falam, só para ver se você tem uma noção disso. O que seria uma vida consagrada? Uma vida de entrega. O que você está dizendo quando você traz a chave do carro, pastor, orar, você diz: eu vou consagrar o meu carro, vou consagrar o meu filho? O que você está dizendo? Pertence a Deus. Pertence a Deus. Isso aqui é forte, isso aqui é forte. Isso aqui é forte, né, pastor? O cara que começar a dizer balançando aqui e diz: ó, pastor, consagra para mim. Você não está apresentando, você está dizendo: pertence ao Senhor. Se o Senhor chegar e falar: olha, pega o meu carro, você tem aí, você escreveu, e você dá agora para o irmão José lá, para ir trabalhar todo dia, parte de chuva,
8 quilômetros, 10 quilômetros a pé, tem carro, dá para ele. Você vai dar? Você consegue lá? Senhor. Então, para que você possa ter entendido, quando você traz o teu filho, você diz, quero consagrar o meu filho, você está fazendo o quê? Você está entregando nas mãos do Senhor. Se ele quiser levar 5 minutos depois, ele pode levar. Ele faz o quê? É sério ou não é sério? Então nós temos um entendimento das coisas muito distorcidas. Porque assim, veja bem, vocês falaram que consagrar o Senhor é santificar. É santificar, mas não significa lavar usualmente o que faz. É separar a luz exclusiva de Deus, essa consagração. Então, uma das maiores armas que nós temos no mundo espiritual é poderoso, essa vida consagrada ao Senhor. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que nós precisamos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. O que Paulo estava dizendo? Consagre a tua vida ao Senhor. Ele não está falando de corpo físico, simplesmente, puramente. Ele está falando de uma vida entregue nas mãos do Senhor. Essa vida entregue nas mãos do Senhor, ela se manifesta no dia a dia, em todas as atividades do dia. Básicas, não básicas, ordinárias, extraordinárias. Precisa se manifestar. Então, existe um poder muito grande nessa consagração, nessa vida consagrada ao Senhor. Vamos batalhar. A primeira arma que nós precisamos ter na nossa vida é essa vida consagrada ao Senhor. Porque senão nós não vamos vencer. Você pode usar a oração, você pode usar o jejum, mas se a tua vida não estiver consagrada ao Senhor, essas coisas não vão adiantar. São só acho que é deprecações, são sacrifícios inúteis. Se você ler Isaías 58, Deus diz, olha, vocês estão fazendo sacrifício inútil, o jejum de vocês não recebo, o estudo de vocês não recebo, as orações distantes de vocês me dá náuseas, fala misericórdia. Mas Deus falou isso em Israel. Queria eu que vocês fechassem a porta dos templos e parassem esse negócio. Por quê, irmãos? Porque existia louvor, existia oração, existia jejum, mas não existia o quê? Uma vida entregue de fato ao Senhor. E se não existe vida entregue de fato ao Senhor, todas as outras armas não fazem sentido, não vão fazer efeito. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que eu gosto de sacrifício e não de obediência, é isso que diz. Que Deus se agrada de sacrifício e não de obediência? Não, ao contrário. O Senhor quer obediência e não sacrifício. Isso é melhor obedecer do que sacrificar. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Então, a primeira arma é uma vida consagrada ao Senhor. Eu peguei o 21, senão a gente não consegue terminar. E diz assim, olha, sujeitando-vos uns aos outros. Esse uns aos outros aqui é geral. Ele está falando que nós temos cuidado com a forma que nós nos relacionamos com os nossos irmãos, no geral. Pastor, irmão, líder, patrão. Aí ele vai começar a especificar, irmãos. Ele vai começar a especificar mais aqui, ó. Acerca das mulheres. As mulheres, se refere agora às mulheres. Como que a mulher ela tem uma vida consagrada ao Senhor? Versículo 25. Alguém mais lê aí? Outra pessoa lê bem rapidinho. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, mulheres,
Sujeitai os vossos maridos, assim como Cristo, assim como a igreja. Por quê? Mulheres, como também Cristo amou 22, irmão. Esquece. 22. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Olha só. Sempre o nosso relacionamento com o próximo vai interferir diretamente no nosso relacionamento com Deus. Pode, anota isso na sua mente, no seu coração. Meu relacionamento com o próximo vai interferir diretamente no relacionamento com Deus. Então é por isso que o Paulo vai dizer assim, ó, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Como ao Senhor. 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo sucedeu a mulher. Amém? Então, vós maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, entregou a sua vida por ela. Quando existe esse empenho da parte da mulher, quando existe esse empenho da parte do homem, essa reciprocidade de amor, de esforço, de, como eu posso dizer, de afeto, de misericórdia, irmãos. É assim que nós começamos a consagrar a nossa casa, o nosso dia, nossa vida espiritual começa em casa. Não tem como nós começarmos a consagrar a nossa vida espiritual a partir da congregação, a partir do nosso trabalho. Não começa em casa, começa de fora, de dentro para fora sempre. E aí Pedro vai dizer, olha, vós maridos, comentai com a nossa esposa, pelo entendimento, como ela sendo vaso mais forte da casa, dando honra à mulher, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o meu próximo está sempre ligado ao meu relacionamento com Deus. A minha vida consagrada começa com o meu relacionamento com o próximo. E aqui Paulo ele vai continuar falando, olha, ele vai falar da mulher, ele vai falar dos maridos, ele vai falar dos filhos. Efésios 6,4, que o filho precisa obedecer aos pais, que o filho precisa honrar os pais. Amém, irmão? Depois ele vai falar aqui, ó, no versículo 1 e 2 fala dos filhos honrar e obedecer os pais. Versículo 4 fala dos pais não provocar a ira aos seus filhos. Está vendo como está tudo interligado? E não adianta eu orar, não adianta eu consagrar, né, que a gente chama. Quando a gente falava, vamos consagrar o Senhor, é orar e jejuar. Não é só isso. É você cuidar, é você ter esse relacionamento com o nosso próximo. Nós precisamos ter cuidado com o relacionamento com o nosso próximo. Tem que estar tudo alinhado. Jesus diz, olha, se você for trazer uma oferta, irmão, e lembrar que alguém tem algo negativo, coisa assim, deixa a oferta, faz lá e reconcilie com essa pessoa primeiro, e depois faz a oferta. Sabe por quê? Porque aquilo que eu ofereço para Deus, precisa estar com liberdade de consciência, liberdade de coração. Se o meu coração está preso, se o meu coração está em conflito com alguma coisa, Deus não recebe. Está entendendo isso ou não? Então, os pais, não provoquem aí os filhos. Aqui depois ele vai falar dos 5 até 8 dos servos. Naquela época existiam os escravos ali. E aqui mais uma vez ele diz: servos, obedeceram aos senhores como se fosse ao Senhor. Todo relacionamento tem como base isso. Nós nos relacionarmos com a pessoa como se nós estivéssemos nos relacionando com o próprio Deus. Já pensou se todo mundo usasse essa regra? Eu vou me relacionar com o meu esposo, eu vou me relacionar com minha esposa, eu vou me relacionar com o meu patrão, com o meu empregado, como se eu estivesse me relacionando diretamente com o Senhor. Como as coisas seriam diferentes? Já parou para pensar nisso? E aí ele vai começar dizendo aqui, ó, a partir
No versículo 9 ele vai dizer: igualmente, vós senhores. Olha só, pessoas. É Paulo falando para senhor de escravo, dizendo: olha, trate ele com o máximo de humanidade possível, com o máximo de cuidado e respeito possível. Não abuse. É mais ou menos aquilo que João Batista fala para aqueles que vieram lhe procurar. Ele fala: arrependei-vos, arrependei-vos. Aí os caras chegam e falam: mas na prática, o que é isso, João? O que significa arrepender? Ele diz: olha, aqueles que eram cobradores de impostos, ele diz: olha, vocês não cobram mais do que é devido, o que é justo, só cobram o que é devido. Aí chegou o policial lá: e nós, João? Como que a gente se arrepende? Como que a gente vive para Deus? Não tome dinheiro de suborno, se contente com o vosso salário. Não esconde ninguém, não judique ninguém, não faça mal para ninguém. Está entendendo isso, irmãos? Porque toda forma de consagração ela acontece no nosso dia a dia, na nossa vida prática. É eu entregar a minha vida de fato ao Senhor nos meus relacionamentos. É eu entregar meu coração, estudar uma vida na dependência de Deus. Uma vida na dependência de Deus. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Dependência de Deus. Tudo é dele, o poder é dele, a graça é dele. É ele que faz, é ele que opera, é ele que tem todo o poder. Então eu preciso me submeter ao Senhor. Eu preciso depender do Senhor. A 1 Pedro 5 também fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Qual é o primeiro passo? Antes de querer resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus. Depender de Deus. Entender que é Deus. E terceira arma aqui, que é o que a gente usa bastante quando a gente vai falar de batalha espiritual. No demais, irmãos, está falando aqui: olha, no resto, o restante, o que sobra, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando Paulo ele vai falar sobre a questão da armadura de Deus, ele está dentro de uma prisão, cercado por soldados romanos. Ele vai usar o estereótipo do soldado romano para falar acerca do revestimento espiritual. E aí ele vai dizer: tomar o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada do Espírito, calçar os pés, a preparação do Evangelho. Ele vai falar sobre essas questões. Ele vai falar sobre essas questões aqui. Então, essa terceira arma é usar, é empunhar a armadura do cristão, que está aí em Efésios capítulo 6, versículo 12 e diante. Quarta arma, oração incessante. Oração incessante, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Oração incessante. Oração incessante. Eu lembro de um dia, eu era pequeno ainda, em uma das conversas com meu pai, com os amigos dele lá, falando sobre um homem que ele conheceu, que na época ninguém era orado, rezava. Ele rezava o dia inteiro. Se ele estava ali na rua, ele estava rezando. Se ele estava em casa, ele estava rezando. E aí eu ouvi só essa parte da conversa, aquilo que me chamou muita atenção. Aquilo foi o meu coração.
falaram assim, esse aí quando morrer vai direto para o céu. Eu falei, eu também quero ir para o céu. Eu também quero ir para o céu. E aí ele ficou guardado no meu coração. E mesmo quando eu não ia para a igreja, quando eu lembrava dessa situação, eu começava a ver aquele que eu tinha, eu sabia falar com Deus. Eu acho que na ignorância, na pureza do meu coração, Deus recebia. Deus recebia. Eu sempre tinha o hábito de rezar quando eu ia dormir, sempre era aonde eu estivesse. Eu ia fazer a minha oração diante de Deus. E isso aqui chama muita atenção. Hã? Não, esse hábito não. Mas era rezar e desce. É. Então, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, diz assim: orai sempre sem cessar. Não significa que a gente tem que estar de joelhos para o nosso dia. Significa que o nosso espírito precisa estar voltado para o Senhor constantemente. Meu pensamento, minhas orações, meu louvor, minha adoração, aquilo que eu faço, está fazendo como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Amém? Fique de pé. Eu lembro do dia que eu recebi um jovem. Eu era líder de célula, líder de jovens na igreja. Eu recebi um jovem para conversar, aconselhar. Eu lembro que ele estava muito aflito. Estava muito aflito e era uma convertida e estava tendo muitos ataques. Ataques espirituais. E ele estava tão exausto que ele falou para mim: olha, eu não era nosso filho na época, ele falou: Rosa, eu resolvi desistir. Eu não vou mais lutar. Eu lembro que o Espírito Santo me deu uma direção na hora. E eu falei para ele na hora: não, tudo bem. Você disse que não vai mais lutar, você vai desistir. Vou dizer para você o seguinte: se você continuar lutando, ainda há esperança que você possa vencer. Se você desistiu, a derrota já está decretada sobre a tua vida. Por quê? A luta não vai parar porque você resolveu desistir de lutar. Isso aqui é muito importante nós levarmos para a nossa vida. A luta não irá parar porque nós resolvemos desistir de lutar. Se nós pararmos de lutar, nós seremos destruídos. Nós precisamos nos colocar na presença do Senhor. Dizer: Deus, me adestre para a batalha, adestre minhas mãos para a batalha. Deus, adestre-me para a batalha, me prepare, me santifique, me purifique, me ajude a consagrar a minha vida ao Senhor. Ajude a viver uma vida na dependência do Senhor. Pai, eu quero tomar nesse momento da armadura do cristão. Eu quero tomar o capacete, eu quero tomar a espada, do escudo, a couraça, do cinto da verdade. Quero calçar os pés para a preparação do Evangelho, Pai. Senhor, me ajude. Senhor, eu quero orar incessantemente diante da Tua presença. Eu quero te buscar em pensamento, eu quero te buscar nas minhas orações. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça para essa batalha. Que nós venhamos desistir toda a obra das trevas, toda a obra do mundo, toda a obra da carne. Que nós venhamos, Pai querido, levar o nosso pensamento cativo a Ti. Que nós venhamos, Pai, levar a nossa vida, Pai, como um sacrifício entregue a Ti diante do Teu altar. É em nome de Jesus que nós oramos. Nos ajude como igreja a tomarmos posse dessas armas. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor diz: amém. Amém.